E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos tratar da tensão superficial dos líquidos. E para introduzir este tema, eu começo com a seguinte pergunta. Quando eu sei que uma superfície está de fato molhada, já sabendo que existe água sobre ela? O critério que responde a essa pergunta é a análise do ângulo de contato representado pela letra θ, conforme eu ilustro no quadro. Se o ângulo de contato entre a gota de água e a superfície for maior que 90 graus, a superfície não está molhada. Ao passo que, se o ângulo de contato entre a gota de água e a superfície for menor do que 90 graus, aí sim a superfície está de fato molhada. Você pode obter essas duas situações facilmente ao lavar um carro. Antes de lavá-lo, ou seja, quando a superfície do carro contém impurezas, sujeira, você vai notar que o ângulo de contato entre as gotas de água e a superfície é menor do que 90 graus. Ao passo que, depois de lavá-lo, ou seja, depois de retirar as impurezas, retirar a sujeira da sua superfície, você vai notar que o ângulo de contato entre as gotas de água e a superfície é maior do que 90 graus. Logo, a superfície do carro estava molhada antes da lavagem e não depois dela. O fato das gotas de água se tornarem mais ou menos esféricas, variando o ângulo θ com a superfície, está relacionado com a tensão superficial da água, que surge justamente devido à interação das gotas de água com a superfície de contato. Sempre que um líquido entra em contato com outros líquidos, com sólidos ou com gases, vai se desenvolver aí uma interface que separa o líquido do outro material. Essa interface funciona como uma membrana elástica esticada, fazendo surgir justamente a tensão superficial. E essa membrana exibe duas características: o ângulo de contato θ e a tensão superficial sigma, dada pela razão da força por unidade de comprimento e, portanto, medida em newtons por metro. Vamos compreender agora um pouquinho melhor o surgimento dessa tensão superficial. Imagine, por exemplo, um copo com água e observe atentamente o quadro. Ao analisar uma molécula de água no interior do líquido, você nota que ela interage com as demais moléculas ao seu redor através das ligações de hidrogênio. Como essas forças estão distribuídas de forma simétrica ao redor da molécula de água, eu posso afirmar que a resultante das forças na molécula é igual a zero e, portanto, ela se encontra em equilíbrio. O mesmo não ocorre com as moléculas localizadas na superfície do líquido, pois não existem moléculas de água acima delas. Elas estão em contato, por exemplo, com ar atmosférico. Portanto, não há ligações de hidrogênio acima delas. Logo, essas moléculas de água presentes na superfície se contraem, se aproximam ainda mais, tensionando as demais moléculas, fazendo surgir justamente a tensão superficial. Você pode comprovar este fato na natureza observando que alguns insetos conseguem pousar na água sem afundar. Ao mesmo tempo, se você colocar um clipe de papel com muito cuidado sobre a água, ele não afunda. Tudo isso ocorre graças à tensão superficial da água. Voltando agora ao exemplo da lavagem do carro, você consegue notar o seguinte: ao lavar o carro, você afeta a natureza da superfície, pois antes haviam impurezas, agora não mais. Consequentemente, o ângulo θ varia nesse processo. Logo, você pode concluir facilmente que tanto o ângulo θ quanto a tensão superficial sigma são afetados na análise do processo pela natureza do líquido e pela natureza da superfície de contato. A tensão superficial sigma também conduz ao fenômeno da ascensão e depressão capilar. Para fazer este estudo, eu vou arrumar um espacinho no quadro. Já estou de volta. Dando sequência, conforme eu disse há pouco, a tensão superficial também conduz aos fenômenos da ascensão ou depressão capilar.
Para compreender este fenômeno corretamente, você deve recordar a existência das forças de coesão e das forças de adesão. As forças de coesão são forças intermoleculares trocadas entre moléculas de mesma natureza. Ou seja, são forças intermoleculares trocadas entre as moléculas do próprio fluido. Já as forças de adesão são forças intermoleculares trocadas entre moléculas de naturezas diferentes. Para exemplificar, imagine certa quantidade de água no estado líquido contida no interior de um tubo capilar de vidro, ou seja, no interior de um tubo extremamente fino. Neste caso, as forças de adesão possuem maior intensidade do que as forças de coesão. Em outras palavras, a água prefere estar mais com o vidro do que consigo mesma. E o resultado disso é uma ascensão capilar de altura ΔH, conforme eu ilustro no quadro, onde ocorre a formação de um menisco com curvatura voltada para cima. Observe ainda que a curvatura do menisco forma um ângulo θ com a superfície lateral do tubo capilar de vidro. Imaginando, portanto, um fluido qualquer no interior de um tubo capilar constituído de determinada substância, onde ocorreu uma ascensão capilar de altura ΔH, com a consequente formação do ângulo θ, nós podemos determinar essa elevação ΔH recorrendo justamente à tensão superficial do fluido em questão. Conforme vimos no vídeo anterior, a tensão superficial, representada pela letra sigma, é dada pela força por unidade de comprimento. Consequentemente, a força é igual à tensão superficial vezes o comprimento. Aqui eu ilustro um elemento infinitesimal de comprimento dl com a respectiva ação da força dF. Muito bem? E essa razão define a tensão superficial do fluido em questão. Agora note o seguinte, essa força está distribuída ao longo de um comprimento. Esse comprimento é justamente igual a 2πr. Portanto, eu preciso somar todas essas contribuições infinitesimais, fazendo a varredura de todo o comprimento em questão. Agora, para determinar a elevação ΔH, eu preciso levar em consideração não apenas a força que surge devido à tensão superficial, eu também preciso levar em consideração a ação da força-peso, pois aqui há um equilíbrio entre essas forças. Portanto, eu posso afirmar com segurança que a força orientada verticalmente para cima que surge devido à tensão superficial do fluido em questão tem a mesma intensidade, a mesma direção, porém sentido oposto ao da força-peso do fluido, conforme eu ilustro no quadro. Sendo assim, eu preciso somar todas as contribuições infinitesimais na direção vertical e para cima. Portanto, eu preciso da componente vertical da força dF. Logo, a partir dessa expressão, eu concluo que a componente da força que me interessa, infinitesimal até então, é a componente vertical. Portanto, nós temos sigma vezes dl vezes o cosseno do ângulo θ, conforme eu ilustro no quadro. Agora sim, somando todas essas contribuições infinitesimais, você obtém a força total vertical orientada para cima, que surge a partir da tensão superficial do fluido. Logo, nós temos Fv é igual a sigma vezes o cosseno do ângulo θ. Esses dois termos permanecem constantes e por isso saem da integração. Tudo isso multiplicando a integral de dl de 0 a 2πr. Muito bem? Observe que o raio da circunferência eu representei por R. Logo, essa força vertical é dada por sigma vezes o cosseno de θ vezes a integral de 1 em relação a L de 0 a 2πr é justamente 2πr. Logo, essa força
vertical, orientada para cima, que surge, eu reforço, devido à tensão superficial do fluido, é igual a 2 vezes π, vezes a tensão superficial, vezes R, vezes o cosseno de θ. Muito bem? Agora, a intensidade dessa força é igual à intensidade da força peso. Portanto, eu posso escrever que P é igual a FV. Muito bem? Logo, a gente obtém a seguinte igualdade. O peso é igual à massa da coluna em questão vezes o módulo da aceleração da gravidade local. E isso é igual a 2π sigma R vezes o cosseno de θ. Agora, para determinar a massa do fluido, eu posso recorrer à expressão ρ, a sua massa específica ρ, vezes o volume ocupado. O volume é a área da base, ou seja, π vezes o raio elevado ao quadrado, vezes a elevação ΔH. A massa, portanto, multiplicando a aceleração da gravidade local, é igual a 2π sigma R cosseno de θ. Simplificando π e R, a gente obtém que a elevação ΔH é igual ao dobro de sigma vezes o cosseno do ângulo θ. Tudo isso sobre a massa específica ρ vezes o raio vezes o módulo da aceleração da gravidade local. Analisando essa expressão, conforme era de se esperar, ΔH é inversamente proporcional ao raio R, ou seja, quanto mais fino é o tubo capilar, mais pronunciada é a ascensão, ou de forma equivalente, a depressão capilar. Muito bem? Note ainda que, se você mudar a natureza do fluido ou a substância que constitui o tubo capilar, você vai afetar não só ΔH, mas também o ângulo θ. Muito bem? Para finalizar o vídeo, convém destacar que a presença de compostos surfactantes altera de forma significativa a tensão superficial da água. Eles são utilizados, por exemplo, nos detergentes. Com isso, com a tensão superficial da água bem reduzida, a água tem maior poder de penetração, conseguindo retirar mais facilmente a sujeira das superfícies. Observe mais uma vez no quadro o resultado obtido, toda a análise realizada. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.